Olá, terceiro ano, tudo bem? Professor Roberto falando. Minha turma aí é o senhor Lucas, né? Bom, Lucas, essa semana a gente vai trabalhar a correção da prova da UES, tá? De língua espanhola. E, além disso, eu vou encaminhar duas atividadezinhas que referente aos conteúdos do livro didático que a gente viu, tá? Como de revisão, tudo bem? Então acompanhe comigo aí a correção das questões da UES. Boa aula! O modelo da UES, né, de prova de espanhol, ela segue um padrão no decorrer dos anos. Geralmente é um texto extenso, tá? Pouco extenso. E 8 questões mesclando interpretação e questões gramaticais. Se aparecer gramaticais, são acho que basicamente uns 4 ou 3 questões gramaticais e o resto de interpretação, tudo bem? Ultimamente a UES vem apresentando textos em espanhol mais voltado para o lado científico, tá? Arqueológico, biológico, tá? Então fica com uma dica aí de estudo para vocês, tá bom? Então vamos ao texto. O texto ele é separado em 3 partes, tá? O título: Hallan los restos de un continente perdido enterrado bajo el sur de Europa, tá? José Manuel Nieves, o autor, tá? E depois fala de uma história violenta e tem o outro trechinho, tá bom? Que a gente vê no próximo slide. Então vamos à leitura. Na linha 1, primeiro parágrafo. Hasta ahora nadie se había dado cuenta, pero justo bajo los pies de los habitantes sur de Europa, lo que incluye la península ibérica, duermen los restos de un antiguo continente, uno que se hundió hace mucho tiempo en las profundidades de la Tierra y cuya historia, 250 millones de años después, ha sido reconstruida paso a paso por un equipo de geólogos de las universidades de Utrecht, Oslo y el Instituto de Geofísica ETH de Zurique. Tá? Segundo parágrafo diz o seguinte: Los únicos restos visibles de ese continente perdido, conocido como Granadia, então aqui nós temos o nome do continente, tá? Linha 14, son las rocas calixas que se pueden encontrar en las cadenas montañosas del sur de Europa. Los investigadores que acaban de publicar su trabajo en la revista Gondwana Research creen que esas rocas comenzaron su existencia como sedimentos marinos para más tarde ser raspadas de la superficie de la corteza terrestre y elevadas a sus posiciones actuales gracias a la colisión de las placas tectónicas. Por ese motivo, tanto el tamaño original como la forma y la historia de esa masa terrestre desaparecida ha sido muy difícil de reconstruir. En su artículo, los geólogos explican que gran parte de ella constituyó durante millones de años el fundo de antiquíssimos mares tropicales pouco profundos. Certo? Então, indo para a segunda parte do texto, linha 31, na história violenta. Acompanhe a leitura comigo, tá? Linha 32. Para empezar, señala Douwe van Hilbergen de la Universidad Utrecht y primer firmante del artículo, Granadria tuvo una historia violenta y complicada. De hecho, se separó del sur del supercontinente Gondwana, que comprendía lo que hoy es África, América del Sur, Australia, la Antártica y subcontinente Índico y la península arábica, hacia la friolera de 240 millones de años y a partir de ese momento empezó a avanzar hacia el norte. Línea 43. Los investigadores creen que hace unos 140 millones de años Granadia era una masa de tierra del tamaño de Groenlandia, cubierta en gran parte por un liviano mar tropical donde sedimentos se acumulaban lentamente hasta convertirse en rocas. Linha 49. Más tarde, hace entre 100 y 120 millones de años, colisionó con lo que hoy es Europa, haciéndose añicos
y siendo empujado debajo de nuestro continente. Solo una pequeña parte de rocas de granaria arrancada de la corteza terrestre durante la colisión consiguieron permanecer en la superficie de la Tierra para que los geólogos tuvieran la ocasião de descobri-la. Então vamos agora para a última parte do texto. Linha 58 en 30 países. El estudio además tuvo que hacer frente a una complicación adicional. Las rocas de granaria están dispersas a lo largo de más de 30 países que van desde una franja de la península ibérica hasta Irán. Y de la misma forma que las rocas, también los datos sobre su historia se han dispersado y han resultado, explica Van Gisbergen, muito difícil de recompilar. Então, no geral, pessoal, é um texto basicamente simples, certo? Extenso, concordo, certo? Mas nenhuma palavra assim muito difícil que não dê para vocês usarem da inferência para conseguir a tradução, tudo bem? Então vamos para a questão 73. O texto se refere a um achado estudado pela o quê? Qual é o profissional que é responsável por esse achado? Hallazgo em espanhol, pessoal, significa descoberto ou achado. No texto, o trecho na linha 9 tem-se uma equipe de geólogos. Então, com isso, vê-se que é um estudo da geologia. Então, o item correto, o item C. Tá bom? C. Questão 74. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o que é que diz o primeiro parágrafo? Eu botei aqui para vocês acompanharem. Hasta ahora nadie se había dado cuenta, pero justo bajo los pies de los habitantes del sur de Europa, lo que incluye la península ibérica, duermen los restos de un antiguo continente. Então, nós temos aqui, na linha 5, a linha 7 esclarece o item B, né? Os itens A, C e D são incorretos, pois o trecho não contém informações sobre desmembramento. Esse trecho aqui que eu copiei para vocês não tem, né? Nem que esse continente era sempre visível, foi coberto por oceanos. Então aqui, ó, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, então se despedaçou em várias partes, certo? Que é que diz o item A. Só que nessa primeira parte aqui não tem essa informação, tá? Foi tragado pela terra, ou seja, terra. Uno que se hundió hace mucho tiempo na profundidade da terra. Então, linha 5, 6 e 7. Tá bom? Então, traduz o item B o correto, tá? O C diz que sempre estava visível, então nunca foi, porque foi subterrado, né? E foi coberto por oceanos, certo? No início de um tempo também era, mas posteriormente não é mais, tá bom? Adiante. As pistas encontradas do Granadria, que é o nome desse continente antigo, de acordo com o texto, são então, para quem não sabe, rocas, né, significa pedras. Então, pedras formadas por carbono de cal, na verdade. Pedras nas profundidades dos oceanos. Depósitos encontrados na Península Ibérica, aí diz o item C e D, rochas, né, pedras submersas há 250 milhões de anos. Então, explicando, né, no texto, acompanha aí na linha 14, tem-se em português, são rochas de cal que se podem encontrar, certo? Logo, percebe-se que o item A é o correto, tá bom?
Elimina-se os itens B e D, pois as rochas não estão submersas, tá? Então isso que cancela essas alternativas. E sabe-se que isso é no sul da Europa. Isso inclui a Península Ibérica, mas não somente ela, tá? Por isso que a gente anula o item C. Vamos adiante. 76. A revista Gonorrhea ha publicado um artigo sobre os efeitos das colisões das placas tectônicas. Esse foi a informação. B. A simplicidade de reconstruir esse continente chamado Grã-Adria era simples assim? Foi dito isso no texto. C. Os antigos mares tropicais de pouca profundidade. Ou item D. O comportamento das rochas de cal, né, durante milhões de anos. Certo? Então vamos aí. Ó. Esse parágrafo citado, linha 12 a 23, podem reparar aí, mostra que o conteúdo do artigo publicado na revista é sobre o comportamento das rochas de cal, comprovando a assertiva D. Tá? O item A fala sobre os efeitos. Isso não é o foco principal da publicação, muito menos sobre a simplicidade da reconstrução desse continente, que na linha 26 comprova isso, ou os antigos mares tropicais, anulando assim o item B e C. Estamos claros? Sigamos. Questão 77, né? Segundo os pesquisadores, o continente Grã-Adria, ele estava localizado onde hoje está a Groenlândia. Vocês viram isso? Fazia parte de um supercontinente. C. Há muito tempo foi classificado como subcontinente. Nós vimos isso lá no texto. E D. Foi uma massa de terra dentro da Península Arábiga. Então, na linha 36 e 37, ó, você separou de supercontinente. Então, comprova o item B, tá? Formação sobre um supercontinente, certo? Então, sigamos nos 78, ó. Ao final do texto, inferimos que as pistas, né, da Grã-Adria, o que é que tem essas pistas? A. Jamais poderão ser estudadas, foi dito isso. B. Estão dispersas pelo sul da Europa, é só pelo sul da Europa. C. O item C diz, são elementos de difíceis composições. Ou D. Se repartiram por vários países, né? Então, os indícios da existência dessas rochas de cal foram levados para mais de 30 países aí na linha 62, tá? Isso comprova o item B, tá? Para esclarecer, o item C é incorreto, pois fala sobre elementos de difíceis composições. Já o texto diz na linha 67 de como é difícil reunir esses dados. Também não são impossíveis de serem estudados, eliminando o item A. Tá? Então, bastante clara essa questão. Sigamos. A palavra barro, ela tem a função de quê? Bom, essa questão gramatical, ela trata dessa palavra barro em espanhol, que significa sob, e apresenta como em português, viu, pessoal? Deixando claro, uma preposição com o sentido de debaixo de, certo? Confirmando a assertiva C. Então, para ficar claro, quem tem uma pequena noção, né, de gramática do português, isso auxilia você para a gramática do espanhol, tá? Que tem suas diferenças, mas fica mais simples de você compreender, tá? Então, o item correto, o item C, preposição, certo? Sigamos. E, por último, né, então nessa prova vieram duas questões de gramática, a que a gente acabou de ler, agora 80, né? Ser um de o, né? O pronome se,
Ele é o que? Ele é reflexivo, é complemento direto, é indicador da voz passiva, é complemento indireto. O que é que vocês acham? É? Quando puxa pro lado da gramática, o negócio pega um pouquinho, né, pessoal? Eu confesso, tá? O verbo undir-se, pronominal, tá? Significa afundar-se. E como em português possui as três vozes, vamos lembrar aqui, ó, voz ativa, né, o sujeito pratica ação, voz passiva, o sujeito sofre ação e voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo, que chamamos de os verbos pronominais, tá? Também são reflexivos. Na linha 5, usa-se o pronome reflexivo se na terceira pessoa do singular. Com isso, o item correto é o item A, né? Reflexivo. Se undiou, então o sujeito ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo, certo? Não são os itens B nem D, pois o se não é complemento da frase, né? Para deixar claro. Muito menos voz passiva, pois em espanhol ela é feita com ser mais o particípio, tá bom? Bom, aqui a gente finaliza, né, nossa segunda videoaula. Ah, não esqueça de fazer os dois TDzinhos, tudo bem? Até a próxima, forte abraço.